Existe uma história, principalmente no interior, de que às vezes a música pode ter um poder tão forte a ponto de atrair espíritos ou algo do além. Uma mulher no Chile, chamada Cindy, participava de uma reunião de família tarde da noite. Era aquele tipo de momento comum que ninguém espera lembrar pelo motivo errado. A atmosfera deveria ser reconfortante, especialmente quando seu avô pegou o violão e começou a tocar para todos. Querendo guardar aquele instante e poder relembrá-lo depois, Cindy começou a gravar. Naquele momento, parecia ser apenas uma simples lembrança em família. Mas durante a filmagem, ela pode ter capturado algo muito mais perturbador. Esos tus ojos tienen la culpa, esos tus ojos tienen la culpa de haberme mirado sin conocernos bien, de haberme mirado sin conocernos bien. Cuando me besaban esos tus labios, cuando me besaron esos tus labios, yo empecé a pensar que tú me amabas, yo empecé a pensar. Atrás do avô, do lado de fora da janela aberta, algo parece permanecer parado na escuridão. Ninguém na reunião percebe. O avô continua tocando violão, completamente sem imaginar que talvez exista alguma presença logo atrás dele. Cindy também não vê nada naquele momento. Somente mais tarde, quando assiste à gravação. E ao finalmente notar aquilo, ela diz que sentiu um calafrio atravessar o corpo. Cindy acredita que o que capturou naquela noite era algo paranormal. Mais especificamente, o espírito de sua avó, que havia falecido 1 ano antes. Isso por si só já seria assustador, mas o que torna esse vídeo ainda mais impactante é a possibilidade de que aquela aparição não tenha acontecido por acaso. Ela garante que nada foi armado, diz que nem teria habilidade para fazer algo assim e conta que todos na família ficaram apavorados ao perceber aquilo na gravação. E repare como essa figura parece reagir ao que acontece dentro da casa, como se estivesse tentando dizer alguma coisa. Cuando me besaban esos tus labios, cuando me besaron esos tus labios, yo empecé a pensar que tú me amabas, yo empecé a pensar. Esta próxima descoberta inquietante vem do Reino Unido e foi compartilhada por um rapaz chamado Elliot Maguire. Geralmente, o canal de Elliot é dedicado a narrar histórias paranormais que ele encontra online. Ele raramente afirma ter vivido experiências sobrenaturais por conta própria, mas isso mudou quando sua própria família se tornou o centro de um mistério assustador. O tio de Elliot faleceu em 2017 e desde então sua casa permanece completamente abandonada. Um dia, por pura curiosidade, a filha do primo de Elliot decidiu procurar a propriedade do falecido tio no Google Street View. Mas o que ela encontrou olhando de volta para ela a assustou profundamente. Alguém precisa me dizer por que havia uma pessoa parada na janela do quarto do meu tio falecido no Google Street View 3 anos depois que ele morreu. Eu sei que isso parece completamente inventado, mas juro que não é. Meu tio Paul faleceu em 2017. Ele morava sozinho em uma casa na Irlanda e depois que se foi, o imóvel ficou abandonado por muito tempo porque havia toda uma questão de inventário acontecendo na família. Ninguém concordava em nada e a casa simplesmente ficou lá. Então, em 2020, a filha do meu primo Paul estava olhando a casa no Google Maps. Ela queria mostrar para um rapaz o lugar onde havia crescido. Quando aproximou a imagem no Street View, tirou um print e mandou no grupo da família perguntando apenas: "O que é isso?" E na janela do quarto do andar de cima, dava para ver o que parecia ser uma pessoa parada atrás da cortina de renda. Uma forma escura, com contorno de cabeça e ombros. Você podia até ter a impressão de que ela estava olhando diretamente para a rua. É disso que Elliot está falando.
Quando a imagem da casa abandonada é ampliada, um detalhe aterrorizante aparece. Olhe com atenção para a janela do segundo andar. Parada logo atrás do vidro, olhando diretamente para a rua, está a figura nítida de uma pessoa. Mas é aqui que a história fica ainda mais perturbadora. A marcação de data dessa imagem no Google Street View é de 2019. Eu verifiquei a data no Street View, ali no canto direito da imagem. O carro do Google passou por aquela rua em 2019, 2 anos depois que o tio Paul havia falecido. 2 anos depois que o tio de Elliot faleceu, aquela figura apareceu na janela da casa abandonada. E quando a imagem é ampliada, fica difícil negar que realmente parece haver uma pessoa parada ali. Depois dessa descoberta, o primo de Elliot dirigiu imediatamente até a propriedade para investigar. Mas meu primo foi até a casa para checar tudo. As cortinas daquele quarto estavam do mesmo jeito e não havia nada atrás delas que pudesse criar aquela forma. Não tinha absolutamente nada ali. Eles encontraram a casa completamente trancada, vazia, e as cortinas daquela janela específica bem fechadas. E o detalhe mais assustador é que o primo de Elliot insiste que a figura sombria capturada pelo carro do Google se parece exatamente com seu falecido tio. Mas meu primo diz que aquela forma se parece com ele. Ele disse que era exatamente o jeito que ele costumava ficar na janela, olhando para a rua. E eu não tenho uma resposta para isso. Eu realmente não tenho uma explicação racional. Por volta das 11h40 da noite, em um domingo, um enfermeiro e uma enfermeira trabalhavam no turno da noite em uma clínica de diálise. Eles já estavam no fim do expediente, preparando a última paciente para ir embora. A clínica estava praticamente vazia e aquela paciente seria encaminhada para a área de embarque do lado de fora do prédio. Mas pouco antes de saírem, quando tudo parecia seguir normalmente, algo acabou chamando a atenção dos dois. De acordo com Josephine, que enviou esse vídeo para o canal Bizarre Bub, alguém estava do lado de fora vasculhando as lixeiras e fazendo muito barulho. Aparentemente, isso já era algo comum naquele local, mas não foi por esse motivo que ela decidiu enviar a gravação. Enquanto Josephine e seu colega estavam do lado de fora verificando o barulho, algo aconteceu dentro da clínica. Felizmente, a paciente que aparece no vídeo ficou bem. Mas Josephine sentiu que precisava mostrar aquela filmagem para outras pessoas, porque, se apenas contasse o que aconteceu, talvez ninguém acreditasse. O que foi capturado é isso. Dê uma olhada. Por algum motivo, a senhora na cadeira de rodas cobre o rosto logo depois de soltar um grito. É exatamente o tipo de reação que alguém teria ao ver algo realmente aterrorizante. E segundo Josephine, foi isso que aconteceu. A paciente teria visto uma pessoa aparentemente desfigurada caminhando em sua direção. Mas o mais estranho é que, pela filmagem, não havia ninguém perto dela. Pelo menos não de forma clara. Porque se você olhar com atenção para o reflexo na tela da TV, talvez consiga perceber o que deixou aquela senhora tão assustada. Dê uma olhada.
Ao que parece, alguém ou alguma coisa realmente estava presente ali. No reflexo da tela da TV, uma figura escura surge de repente antes de desaparecer perto da senhora. Em um momento, ela parece estar mais afastada. Segundos depois, já está bem atrás dela, como se aquela sombra tivesse a intenção de se aproximar. Josefine contou que, no começo, todos pensaram que a paciente estava apenas vendo coisas, mas depois da filmagem, essa explicação já não parecia tão simples. Mesmo meses depois da gravação, o vídeo continuou sendo comentado no trabalho, porque as enfermeiras ainda tinham dificuldade em acreditar no que foi registrado. Mas agora vem um detalhe curioso, que nem o canal Bizarre Bub e nem a própria Josefine parecem ter percebido. Essa suposta sombra já estava ali desde o começo. E antes de continuar, não se esqueçam de deixar aquele like para fortalecer o canal, se inscrever se ainda não for inscrito, e se puder, hype esse vídeo para ele chegar a mais pessoas. Isso ajuda demais. Bora continuar com o vídeo. O próximo vídeo vem de um motorista do Uber Eats, que passava por um cemitério quando algo estranho aconteceu. Em 4 anos fazendo entregas, Marcus Wilson nunca tinha sentido tanto medo de voltar para aquele bairro. E naquela noite de 28 de abril de 2026, ele estava a caminho de deixar um pedido quando percebeu que a estrada por onde passava não era cercada por apenas um cemitério, mas por 2 enormes terrenos, completamente tomados por túmulos dos 2 lados. See these 2 lanes right here? This is where I was at, man. This one, this whole lane right here are nothing but cemeteries. Embora Marcus já tivesse passado por algumas áreas estranhas durante suas entregas, nada poderia ter preparado ele para o que seria capturado por sua câmera naquela noite. Marcus não percebeu isso acontecendo, mas algo vindo de fora parece disparar em direção ao carro dele. Segundo ele, as janelas estavam fechadas naquele momento, e isso dá para notar na própria filmagem. Mesmo assim, de alguma forma, aquilo parece conseguir entrar no veículo. Marcus não reage porque aparentemente ele não viu e nem percebeu nada na hora. Mas o mais desconcertante ainda estava por vir. Depois que ele termina de entregar a comida, Marcus compartilha esse vídeo porque acredita que tudo pode ter ligação com o que aconteceu logo depois. Poucos minutos após chegar ao endereço, ele aparece andando de um lado para o outro do lado de fora do carro, claramente apavorado demais para entrar novamente. I swear, this whole address gotta be accepted by the cemetery. If I see this again, I'm just not gonna accept it. I'll tell you that. Sure, I'm not tripping. I'm not tripping. So, we drop off the DoorDash. The Uber Eats, and I can't even get my daggone company straight. And you're gonna see a vibration. You're gonna see tapping at the window. You're definitely gonna hear it.
no. Hell no. Tripping. No, I'm not tripping. Oh, hell no, hell no, hell no, hell no. Hell no, hell no, hell no. Okay. No. Oh, hell, what the? Hell, no. Hell. No. Nope. No. 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 E realmente, Marcos parece ser mesmo um motorista de Uber Eats. Na página dele existem poucos vídeos, alguns mostrando sua rotina de trabalho, mas nada relacionado ao sobrenatural. Pelo menos até essas gravações. Isso deixa tudo com uma sensação mais real e ao mesmo tempo bem mais assustadora. Claro, como acontece com todo vídeo sobrenatural, sempre fica aquela dúvida. Será que foi algo paranormal, uma falha da câmera, ou apenas alguma coisa comum parecendo estranha? Mas aquela imagem passando por dentro do carro é realmente difícil de ignorar. No fim, como sempre, ficamos sem uma resposta definitiva. Apenas com um mistério. Agora, imagina você começar a gravar sua mãe em um momento engraçado, daqueles vídeos simples para mandar no grupo da família. Só que depois de enviar, alguns parentes respondem com uma pergunta estranha. Tinha mais alguém com vocês na casa? Na hora tudo parece apenas confuso, até vocês voltarem para assistir as imagens com mais atenção. E então percebem que, no fundo da gravação, havia algo ali. Algo que ninguém viu no momento, mas que depois tornou o vídeo realmente assustador. There's this huge freaking rat in our living room. Or not our living room, in our laundry room right now. Oh my gosh. Oh my god. Oh wait, okay, let me try to open the door. Hold on. Oh my god, it's right there in the basket. Oh my god. Mom, you gotta get it. Mom, I'm gonna try. I'm gonna try. Goodness. I'm sorry. Get the baby, Mom. Do outro lado da porta, uma forma parecida com uma cabeça pode ser vista pressionada contra a tela de metal da moldura de madeira. Ela está bem próxima, como se estivesse observando a mãe e a filha, que já estavam assustadas o suficiente por causa do rato enorme. Mas se o tamanho daquele rato já tinha deixado as duas em choque, esse detalhe certamente deixou tudo muito pior. O mais estranho é que aquilo não parecia estar ali no começo da gravação. Então, se antes não havia nada naquele lugar, como essa forma simplesmente apareceu? Então este é o corredor, que eu e minha filha vimos o rato entrar na porta do nosso gato, em nossa lavanderia. Por algum motivo, eu nunca me senti confortável aqui.
eu me senti muito... Não é surpreendente que pegamos algo naquela janela. É muito estranho e isso me faz sentir tão desconfortável. Nem Catalina, a mãe, e nem sua filha tinham notado aquilo ou faziam ideia do que poderia ser. Mas, recentemente, outro vídeo foi compartilhado por Catalina, e ele não só é tão assustador quanto o primeiro, como também pode explicar o que era aquilo. Meu filho Jason, ele é autista e estava brincando com a câmera que fica neste carro de brinquedo. E este é o brinquedo que ele usou para capturar o suposto fantasma. Apenas algumas semanas depois desse incidente, o filho de Catalina acabou capturando algo por acidente com sua câmera de brinquedo. Ele estava dentro da lavanderia, usando a câmera sem fio do controle remoto para perseguir o cachorro pela casa, quando acabou registrando isso. Embora Catalina tenha pulado da cadeira ao ver o cachorro, foi o que aconteceu antes disso que realmente fez ela se arrepiar. Como você pode ver quando eu separo este? É muito difícil. E simplesmente voou. Depois de tudo que aconteceu com o rato e aquela figura sombria, Catalina não consegue deixar de pensar que talvez algo esteja assombrando sua casa. E se realmente for esse o caso, ela espera que seja alguém que um dia ela conheceu. Eu gosto de pensar que era a minha avó, porque ela sempre foi muito próxima de mim. E de alguma forma, eu sempre senti que ela continuava por perto, me protegendo. Hush, 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 here comes the bogeyman. Don't let him come too close to you, he'll catch you if he can. Just pretend that you're a crocodile, and you will find that bogeyman will run away a mile.